Nosso próximo palestrante com o tema Como realizar bons negócios pelos seus comportamentos. Ele é palestrante, mentor, é também engenheiro agrônomo, pós-graduado em administração de recursos humanos Sapiens, MBA em gestão empresarial pela FVG, mentor pelo Creative Learning Institute, credenciado como facilitador líder junto à ONU PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, lá no programa Empretec. É facilitador da metodologia Líder, Liderança para o Desenvolvimento Regional. Facilitador do programa Pensamento Sistêmico nas Organizações. Consultor em implantação e revitalização de redes de negócios. Consultor em elaboração de programas de geração de negócios pelo sistema FIEC. Consultor também em reestruturação organizacional, com foco na estratégia e gestão de gente. Coach pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, diretor da Jack Shalman e consultores associados. Receberemos agora com uma salva de palmas para proferir a sua palestra com o tema Como realizar bons negócios pelos seus comportamentos. Senhoras e senhores, Jack Shalman. Boa tarde a todos. Agradeço aqui esse rapaz maravilhoso que fez uma abertura que eu me senti assim muito mais valorizado, viu? Que legal, não é? Meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês, porque já fiz algumas atividades nesse setor, do setor de eventos, que é um setor que mostra um empreendedorismo de uma fortaleza, de uma força muito grande. Não é fácil estar nesse segmento, eu sei disso. E hoje eu preparei, esse alimento que eu preparei aqui, eu digo um alimento porque alimenta a nossa alma, não é? Ele foi preparado para este evento. Isso aqui não é um enlatado que eu tinha produzido há muito tempo, eu fiz para vocês. E o que eu quero dizer é o seguinte, que para fazer um bom negócio, você não precisa simplesmente ter competência. Tem gente que diz assim, para saber um bom negócio eu preciso conhecer o negócio, conhecer alguma coisa sobre gestão. Isso é importante, mas não é o todo importante. Você vai verificar hoje que uma coisa fundamental para você fazer um bom negócio, para você ter uma boa negociação, é você saber se comportar bem naquele momento. É a forma como você se posta, é a maneira como você fala, é a percepção que o outro tem sobre você, e isso tem uma influência muito grande. Então é isso que eu preparei. Vamos lá, né? Para a gente trocar ideias. Aqui é o nosso tema, como realizar bons negócios pelos seus comportamentos. Eu vou fazer uma pergunta. Hoje, quando você pensa em negociar, você negocia assim? Eu quero é ganhar, o que importa é isso. O resto, eu acredito que não é mais assim, não é mesmo? Nós não fazemos mais o ganha-perde ou perde-ganha. O melhor que tem é esse aqui, olha. É o ganha-ganha. A melhor negociação que tem é eu ganho e o outro também. Porque se o meu fornecedor, se o meu cliente, de alguma forma, perde e eu ganho, isso não é sustentável. Com o tempo, ele vai desaparecer. E eu também. Não é? Às vezes as pessoas acham, não, eu vou ganhar hoje. Sim, e o seu cliente vai até quando, se você sempre ganha? Nós temos que ter isso em mente. Bom, mas aí um detalhe que eu quero trazer atenção, é que quando a gente fala em negociação, ou um bom negócio, existem 3 dimensões que eu vou considerar com vocês hoje aqui. 3. E nessas dimensões eu vou me ater mais àquelas 2 primeiras, o eu e o ambiente, tá certo? O negócio, que é o negócio de vocês, naturalmente eu não sou do segmento, óbvio. Eu não tenho um aprofundamento no conhecimento do negócio. Porém, eu passarei algumas ideias para vocês com relação a como empreender no negócio. Isso sim, eu vou poder passar para vocês.
Nessa questão do primeiro lá, olha, uma dimensão importante para quem vai negociar, para quem vai vender, para quem vai comprar, para quem vai falar com o seu cliente, com o fornecedor, o cliente interno, o cliente externo. A gente chama isso de stakeholders. Todos os que estão cercando você, você de uma forma ou de outra mantém um nível de conversa, de negociação, não é mesmo? Alguém aqui que trabalha e quer falar com o seu superior ou o seu gerente, você também é uma pessoa que, com certeza, vai, em alguns momentos, ter que lidar com ele, vai ter que negociar com ele. Não é? Você que está no segmento e precisa, muitas vezes, vamos falar aqui do Sebrae mesmo, não é? Que eu já estou lá também, aqui a maioria conhece muito bem, e já tivemos o Cartacho falando aqui. Lá você constantemente está negociando, tem que estar conversando, tem que estar puxando alguma coisa dos gestores de lá. Não é? Então, essa questão do eu, ele é muito importante. E eu vou mostrar o que é que está dentro de cada uma dessas janelinhas. Se você perceber, por exemplo, no eu, Jaque, o que é que eu tenho que trabalhar no eu, especificamente? Bom, no eu você vai ter que trabalhar isso aí. Você vai ter que se conhecer melhor. Notem, eu estou falando isso aqui para você que faz negociação, você que está lidando com alguém para fazer um bom negócio. E eu sempre digo, fazer um bom negócio não é só fazer negócio, é um bom negócio, que dê resultado, que seja eficaz. Então, primeiro se conhecer. Quem não se conhece, quem não sabe quem é, quem não ouve feedback, uma pessoa que se acha, uma pessoa que não dá vazão às suas emoções e estoura de uma hora para outra, essa pessoa não se conhece bem. Olhe, quem não se conhece tem dificuldade de fazer negócio. Uma pessoa, por exemplo, que não sabe trabalhar sua inteligência emocional, essa pessoa também tem dificuldade de fazer negócio. Sabe por quê? Porque ele não conhece as suas idiosincrasias. Idiosincrasia é o jeitão de ser. E tem gente que tem ocasião que tem uma postura porque ele não teve autodomínio, ele não soube se controlar, ele não soube entender o momento e aí, infelizmente, não utilizou bem essa inteligência. E olhe que uma das que eu acho mais importantes num processo do eu é isso aqui, ó, comunicação. Hoje, quem não sabe se comunicar está numa situação difícil para negociar. Quando eu falo em comunicação, não é só falar, é se comunicar. E vocês sabiam que a comunicação ela não ocorre somente quando eu falo. Ela ocorre de forma muda. Eu me comunico com o corpo, com o rosto. Vocês sabiam que a gente fala muito com o rosto, com as sobrancelhas? Eu, por exemplo, tenho dificuldade às vezes porque as minhas sobrancelhas estão deficitárias. Você sabia que se você vai fazer uma negociação e você tem pouca sobrancelha, você tem que passar lá um lapisinho, porque o movimento das sobrancelhas ela tem um poder muito grande sobre o seu interlocutor. Vocês sabiam disso? Incrível, né? Tem que passar mesmo, passar um lapisinho lá, entendeu? Olha como é legal. Isso, tem que fazer. Então, tudo isso aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais daqui a pouquinho, tá bom? Bem, vamos para o ambiente. O ambiente, o que é já que eu trabalho no ambiente quando eu vou fazer uma boa negociação? Bom, uma coisa que é importante, e aí, lembre, eu falando aqui com o nosso querido Márcio, né? O Márcio, a gente conversou sobre a questão do ambiente aqui atrás, um papo maravilhoso, muito bom. Ele falou alguma coisa sobre o ambiente, e aí, na hora eu não pude falar, porque já estava muito o tempo, mas o ambiente que a gente conversou não é exatamente esse que eu vou mostrar aqui. A expectativa, talvez, você me perdoe se eu não atingir sua expectativa. Mas, meus amigos, sabe qual é o ambiente para quem vai fazer negócio? Primeiro, o layout. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, como é que você, quando vai fazer uma negociação, nunca deve se sentar naquele canto na frente do outro. Eu vou lhe dizer como é que você deve fazer no momento em que você se senta numa cadeira e que tipo de cadeira você tem que sentar. Qual é o momento que, se você sentir que está perdendo a negociação, você vai ter que fazer alguma coisa para não perder. Isso é em frações de segundo. E um detalhe, tudo inconsciente. O seu interlocutor não sabe isso que você está fazendo, mas você sabe. E muitas vezes você logra êxito porque fez o que era para fazer. Ok? Bem, temperatura e iluminação. Óbvio, você não faz uma boa negociação num ambiente quente, um ambiente frio demais.
Um ambiente que não é bem iluminado, ou que é escuro, isso tem que ser trabalhado antes. Outra coisa importante, a questão dos aromas, não é? Vocês sabiam que bons aromas favorecem bons negócios? Então, aquele cheirinho agradável, aqueles óleos essenciais, tem de lavanda, não é? Tem de pimenta, hortelã-pimenta, tem vários tipos de aroma que influenciam positivamente uma boa negociação. Olha aí que coisa interessante. E a gente pode explorar isso aí, tá certo? E, por último, cores. Cores são fundamentais para você também fazer uma boa negociação. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma negociação usando uma cor vermelha, vestido vermelho, ou se o ambiente que ele está tem muitas paredes de cores quentes, vermelho, amarelo intenso, pink, não é? Um verde muito forte, o que é que acontece? Durante a negociação, a pessoa começa a produzir muitos sucos gástricos, movimento peristáltico lá em cima, sensação de fome, e ele fica pedindo a Deus para acabar e ele sair. Ou ela. Ou seja, jogou tudo fora. Você se preparou, foi bem arrumadinho, bem direitinho, e aí acabou. Isso foi tudo por água abaixo. Porque não soube se preparar para uma negociação. Olha como é interessante isso, não é? E eu só pensava que era eu saber o que eu sei. Não, é você ir buscar o que você nem pensa que sabe. E é isso que a gente faz aqui também, ajudando a todos. E aí, Jaque, o que é que sobrou? Sobrou um negócio, né, que é o seu negócio. E o que é que eu preciso saber com relação ao negócio? Olha, com relação ao negócio, você tem que estar ligado nisso aí, não é? Competências, quais são as minhas habilidades, quais são as tendências do meu segmento, como é que ele está hoje dentro do cenário atual, não é? Você tem que estar ligado nisso. Existem hoje, infelizmente, profissões até belíssimas que estão com os dias contados. Nós estamos diante de cenários de inteligência artificial que a gente precisa se reinventar, se ressignificar todo santo dia. Às vezes as pessoas me perguntam, já, como é que estão as coisas? Eu disse, todo dia eu me construo e me destruo. É um processo de reconstrução constante. Não é fácil, porque a gente tem que fazer isso, não é? Pois bem, meus amigos, o que é que acham? Já alguém havia pensado nisso quando ouvia falar em bom negócio? Você já ouviu falar nisso alguma vez? Já, né? Ah, foi você que você me ouviu falando aqui, não foi? Algumas coisas. Que legal. Bem, eu queria chamar a atenção para vocês para uma coisa importante que pode ser de ajuda no seu dia a dia. Você está vendo aqui essa gravura, não é? Já que eu estou vendo. Muito bem. Essa gravura mostra o cérebro, claro, mas existe uma coisa que a gente, às vezes, não sabe que está lá dentro do nosso cérebro, que é o sistema límbico. Meus amigos, o sistema límbico é chamado de mente. A mente não é o cérebro. O cérebro é o neocórtex, é a massa encefálica. Quando eu falo em sistema límbico, eu estou falando em glândulas que, acionadas por meios externos, elas produzem hormônios. E tem uma que fica lá no centro, essa aqui que tem um pontinho vermelho, chamado amígdala central. Essa bichinha aí, ela causa um problema grande quando a gente não sabe lidar com o tempo, com o dia a dia. Sabe por quê? Porque ela é altamente influenciada pelo meio externo. A amígdala central, para você ter uma ideia, se eu tiver medo, se eu sentir alguma ameaça, se eu sentir raiva ou rancor, ela é acionada brutalmente, principalmente pelo estresse. Toda pessoa estressada estimula demais a amígdala central. E o pior de tudo, eu vou dizer o que é. Já que ainda tem coisa pior, o pior é que tem, né? É que quando você não sabe trabalhar bem como você enxerga o problema, meus amigos, o problema não é o problema. O problema é como eu enxergo aquele problema. Porque se todo problema fosse a mesma coisa para todas as pessoas, todas reagiriam da mesma forma, não é? Mas tem gente que, diante do mesmo problema, tira de letra e outros se acabam. Então não é o problema, é a visão que você tem das coisas. Bom, baseado nisso, quando você aciona demais essa glândula, ela produz um hormônio chamado cortisol. E ela estimula também uma outra, que é a hipófise, que produz a adrenalina. Mas basta o cortisol
para saber, sabe o que é que ele faz? Ele faz você ter insônia, mal-estar, dores nas costas, cefaleia, você fica altamente irritado, você tem úlceras gástricas, você aumenta o tecido adiposo, você fica gordo, e outras séries de doenças causadas pelo estresse, mas principalmente pelo acionamento da amígdala central. Pronto, aí você diz, e agora? Existe alguma maneira para eu poder diminuir isso? A primeira é como você enxerga as coisas, você vai ter que mudar o foco. Você sabe qual é a outra? Nós temos uma vantagem no próprio cérebro e ele pode trabalhar um sistema que ele chama, o sistema ele tira essa força do cortisol. O próprio cérebro pode fazer isso. Sabe como? Olha só. Você está vendo aqui essa zoninha aqui verdinha? Essa zoninha verdinha, ela chama-se córtex pré-frontal. Você sabe o que é que ela faz? O córtex pré-frontal ele é acionado quando você tem metas na vida, propósito. Você tem um imaginário convocante bem firme diante de você. Você sabe para onde está indo. Você sabe onde você quer chegar. Pessoas que sabem o que querem da vida produzem muito hormônio nesse córtex pré-frontal chamado dopamina. E a dopamina é o hormônio da felicidade. Quem produz muita dopamina vive feliz. É tanto que a pessoa que toma cocaína produz muita dopamina. E aí ele pensa que é o rei do mundo, não é? Infelizmente. A dopamina é um hormônio maravilhoso. E eu posso produzir no meu cérebro. E ele pode neutralizar o cortisol. Olha que coisa legal. Não é à toa que os empreendedores produzem mais dopamina do que os normais. Sabe por quê? Porque eles têm uma visão de futuro muito forte. Eles sabem para onde vão. Então, Jacques, para que tu me falaste tudo isso? Parece uma aula de biologia. Você sabe por que eu falei isso para você? Para você começar a enxergar o mundo de outra forma. Para você começar a produzir mais dopamina e menos cortisol. E viver melhor e viver feliz. Não é isso que a gente quer? Bom, legal, né? Isso aqui eu já falei. Bom, mas aí também tem um detalhe. Lembra que eu falei que o medo aciona a glândula? O medo, meus amigos, ele ameaça muito, ele junto com a ameaça, aliás, eles atrapalham muito os nossos bons negócios. Por exemplo, eu tirei aqui alguma coisa que o medo pode causar. Por exemplo, o medo, ele faz você ficar com a voz trêmula e um nó na garganta. Aí, quando você vai para um bom negócio, você fica com a garganta, a gente chama a expressão bruxuleando. Sabe o que é bruxuleando? É uma expressão usada para a vela quando está quase acabando e a chama fica bem fraquinha, é bruxulear. Quando você tem uma voz que não é firme, não é convicta, o seu interlocutor diz assim, ixi, ele não está sabendo o que está dizendo, não. Aí ele vê que você não está seguro. Medo. O medo faz isso. O medo, ele faz outra coisa também. Mãos frias e úmidas. O medo faz você ter uma respiração acelerada, não respira bem, não conclui as frases, não conclui as palavras. Você fica arqueando, parece que veio de uma corrida, não consegue respirar bem. O medo também faz você ficar com a boca seca ou cheia de saliva. E a pior coisa que tem é você ficar com a boca seca. Alguém aqui já ficou com a boca seca e não consegue falar? A pessoa, quando está com bastante estresse, a boca fica tão seca que a língua prega nos dentes, no palato e nas bochechas. Você não consegue falar, só porque está com medo. Isso acontece muito. Outra, branco total e esquecimento. Não se lembra mais do que falou, do que é que era para falar, ou que era para dizer, isso por causa do medo. E muito suor, muita sudorese. Quem sua demais, o outro pensa assim, olha, o coitado está suando tanto porque não sabe nem o que é que vai falar, nem para onde vai. Né? Isso denuncia negativamente a pessoa. Meus amigos, lembrem-se que eu estou falando aqui, tudo eu. O eu no momento de uma boa negociação, tudo é eu. Por que é que eu falei que a comunicação é tão importante? Porque quando você chega para fazer uma reunião, uma negociação, ou para falar sobre algum assunto com alguém,
Você sabe que a pessoa olha para você e lhe escaneia todinho? Toda pessoa tem um scanner. Vocês me escanearam todinho, sabia? Olharam para o meu cabelo, para o meu rosto, para o meu paletó, para o meu cinto, dá para aparecer aqui, né? Calça, foi no sapato, voltou, se é que alguém conseguiu ver. Todos nós somos escaneados no momento em que somos vistos por alguém. O detalhe é que, na hora que eu estou escaneando, eu estou tendo percepções sobre você. Eu posso dizer, rapaz, que pessoa legal. Eu acho que ele tem um sorriso bom. Ele tem um cabelo assim, eu gostei. O meu santo bateu com o dele, ou com o dela, não é? O que é isso? É basicamente as percepções. E as percepções, elas vêm antes do que eu estou falando. Antes de falar, as pessoas me percebem da maneira delas, mas geralmente da forma como eu me comporto. Então, lembre-se de uma coisa, esse rapaz aqui, que eu não botei o nome dele, porque ele é muito conhecido, eu acho que vocês conhecem, já ouviram falar, no Albert Mehrabian. O Mehrabian, um estudioso nas relações interpessoais, ele disse o seguinte, que o impacto da comunicação, ele se divide dessas três formas aqui, ó. 55% é só linguagem corporal. Você não falou nada, não disse nada, e a pessoa já ouviu tudo pelo seu corpo. O seu corpo se denuncia e fala mais alto do que aquilo que você está dizendo. Já pensou nisso? Quando eu falo em corpo, é rosto, a forma como você se balança, não é? A maneira como você trabalha a cabeça, o tronco, os membros, as mãos, as pernas, os pés. Por exemplo, eu posso fazer um movimento dos pés que pode tirar totalmente a atenção de vocês do meu rosto, se eu ficar com o pé balançando assim, não é? E tem gente que está falando com um pezão desse tamanho, só falta subir mais, né? E aí não está nem se tocando e a plateia olhando para o pé dele ou para o pé dela. Quer dizer, é um movimento que não fala, mas se denuncia e atrapalha o que eu estou falando. Que coisa incrível, né? 38% do que eu estou me comunicando é só tom da voz. É a forma como eu falo, é a maneira como eu entono. Todos nós temos uma música na voz. Eu acabei de fazer isso agora. Todos nós temos uma música na voz. Eu poderia dizer, todos nós temos uma música na voz. Mas não impacta. Você sabe o que é que impacta? É quando eu faço essa melodia na voz. A melodia encanta. E ela tem um peso de 38%. Você sabe o que é que sobrou? Dos 93, sobraram 7, que é o que eu digo. Já que isso é verdade, pelo menos foi o que o pesquisador disse, não é? Naturalmente, isso aí para plateias e pessoas medianas, que é a maioria das pessoas que nós nos comunicamos. A pergunta é, você tem se ligado para isso? Você tem ficado atento a essas coisas quando vai fazer negócio? Porque eles impactam no negócio, não é? Por exemplo, outra coisa que eu trouxe aqui para vocês foi isso, ó. Esse gestual aí, que é o das mãos, se você for fazer um negócio e utilizar na maioria dos gestos mãos espalmadas para cima, você tem 84% de possibilidade que as pessoas lhe deem mais atenção. 84%. Na hora em que eu estou falando, eu vou... Meu querido Márcio, segura esse microfone. Ele segurando aqui, é um gentleman, né? Então, assim, na hora em que eu estou falando, eu trabalho com mãos espalmadas para cima. Então, olhe só como é interessante. Eu chego e digo, boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Mão espalmada para cima. Agora, se eu usar a maioria dos gestos, mão espalmada para baixo, o índice de aceitação do que eu digo baixa para 52%. Se eu disser assim, pessoal, boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. É ou não é diferente? É muito diferente. Mas já por quê? Porque no inconsciente de vocês, mão espalmada para cima, sabe o que acontece? Eu estou doando, eu estou recebendo, eu estou compartilhando. É um gesto de abertura. Mão espalmada para baixo é um gesto de empoderamento, de eliminação, de apartheid. O Heil Hitler era assim, Heil Hitler. Não era assim, Heil Hitler. Não dava certo, né? Por que ele fez assim? Porque o marketing dele estudou que tem que ser mão espalmada para baixo. É gesto empoderado.
E tem um que esse é fatal, esse mata completamente numa negociação. É você apontar demais para a pessoa. Você sabe que tem gente que diz assim, olha, eu queria dizer uma coisa para você. Você tem que ter mais cuidado com o que você está fazendo. Às vezes a gente não consegue ver as coisas direito. E é o dedão, ó, tom, todo tempo. Obrigado, meu querido. Muito bom. Bem, isso aqui é um detalhe. Ah, mas rapaz, isso lá vai ter nada a ver com a minha negociação? Tem a ver, porque ele está todo o tempo olhando para as tuas mãos. Lembrem-se, as mãos são a moldura do seu rosto. Se você utilizar demais gestos com as mãos, principalmente impedindo o contato visual, você vai cortar literalmente o que a gente chama de rapport ou espelhamento, e a negociação não acontece. Aí aqui um exemplo, né, de quem usou a mão para baixo, apesar de ser um excelente orador, mas nesse dia eu acho que ele estava meio enjoado, né? Aí botou a mão para baixo. E aqui, Deus me livre, nem pense nisso, porque aí vai para 28% o índice de aceitação. Então, 84%, baixa para 52%, baixa para 28%. Isso é um estudo que existe com relação a isso. Bom, e aí, Jaco, me dê uma dicasinha aí, meu irmão, para eu poder saber o que é que eu faço lá no dia que eu for fazer a negociação, não é? Só dando um toque aqui, eu treinei porque eu treino, viu? Faço um treino, acabo com a minha garganta, porque eu fico treinando, mas alguém pode me dizer o meu tempo aí, meu querido Márcio? Eu já estou, está tranquilo? Aí você me dá aí o mote, porque o nosso querido Rosier está sentadinho ali, ele vem já falar um pouquinho aqui para vocês, não é? Bem, então é assim, uma dica que eu dou para vocês: toda vez que você for fazer um bom negócio, porque eu digo que tem que ser bom mesmo, não chegue amufinado, não chegue olhando para baixo, com os ombros encolhidos e encurvado. Nunca faça isso. Bote os ombros para trás, cabeça erguida, vá confiante, porque esse é o primeiro passo. Porque as pessoas vão olhar para você e verão você com a postura que vai indicar como é que vai ser toda a negociação. Já imaginou chegar todo quengado, como diz o outro, não é? Todo mole, todo triste. Aí, meu amigo, como é que vai ser isso? Então, essa daí é muito importante. Quer ver outra? Olhe para as pessoas que estão presentes, e aí vem a questão das sobrancelhas, né? Olhe para as pessoas e não olhe com o olhinho pequeno. Se você tem as pálpebras dependuradas ou muito pesadas, abra o olho e levante a sobrancelha. Esse é um sinal de aceitação, de comunicação intensa. Depois você olha no espelho e vê como é que está a sua sobrancelha, não é? Quer ver outro? Sempre o sorriso. Manter o sorriso. Sim. Essa é boa. Isso, olha aí, você já passou uma mensagem para ela, né? Legal. Sorriso, pessoal. O sorriso ele é fundamental. Quer ver outra coisa importante? O aperto de mão. Se você já está fazendo um aperto de mão, porque tem alguns que ainda não saíram da caverna da Covid, não é? Então ele não quer nem conversa com a sua mão. Mas alguns já estão no novo tempo e aí vamos para frente. Então, um detalhe: na hora que você apertar a mão do interlocutor, você tem que olhar para ele, na bila do olho dele. Isso é importante. Então, na hora que você apertar a mão, você tem que dar o abraço sem abraçar. Como é um abraço sem abraçar? É dizer, é um prazer muito grande estar aqui com você. Ou então, estou muito feliz em estar aqui na sua empresa. Mas um detalhe, olhando para ele. Sim, depois, antes de soltar a mão dele ou dela, isso aqui é frações de segundo. Você não pode ficar segurando a mão todo o tempo e dizer, meu filho, tá... né? Você tem que segurar um tempo somente para olhar, dizer essas palavras, e na hora que você soltar, não olhe para baixo. Você olha para ele, continua com o olhar e olha para o lado direito ou esquerdo. Não se deve tirar a mão depois do aperto e olhar para baixo. Isso é sinal de submissão e inconscientemente ele vai dizer, agora eu vou acabar com ele ou com ela. Então não faça nunca isso. Mas, rapaz, é tanta coisa assim que eu não sabia, né? Já que depois, bom, quando terminar isso, aí eu já falei, e aí você começa ou continua o processo de conexão. O processo de conexão, ele acontece com contato visual. Não olhe para uma pessoa, como quem diz, olhando de lado, olhando para cima, um olhar perdido. Não, o olhar tem que ser na pessoa. Você se comunica com os olhos. Os olhos são a janela da sua alma.
É com ele que você vai fazer um bom negócio. Tá certo? Muito bem. Mas, Jaque, outra dicasinha que eu nem coloquei aqui, tem muitas. Por exemplo, você quando vai fazer um negócio, se o seu cliente é difícil, porque tem cliente bonequeiro, não tem? E você já sabe, estude bem os comportamentos do seu cliente. Ah, mas já que eu não tenho cliente, não, eu sou um que eu na minha empresa, eu às vezes tenho que falar com o meu chefe, ou tenho que falar com o gerente lá, e ele é carne de pescoço. Então você antes tem que saber primeiro qual é o tempo certo para falar com ele, porque tem dias que o homem está, ou a mulher está naquele estado que se você falar, ele vai dizer um não bem grandão, então tem que ter o tempo certo. Mas uma coisa que é importante é estude antes quem é aquela pessoa, algum hábito dela, alguma coisa que ela gosta. Não vá para uma negociação sem saber quem é o outro. E se a pessoa é difícil, você naturalmente poderá fazer alguns gestos que podem ajudar para você manter o seu empoderamento. Um deles é o que a gente chama de gesto de pronação, que é um gesto em que você gesto de pronação. Você está conversando aqui, aí o outro começa a fazer umas perguntas, aí você diz para você, meu negócio, o negócio aqui está complicando. Aí você se levanta e faz esse gesto aqui. Olha, eu queria conversar uma coisa com você aqui. Eu quero aqui ponderar um assunto. Aí faz esse gesto. Ó. Toca os dedos nas pontas e aponta para cima. É o gesto de torre. Esse é um gesto, você deve ver muito isso nos júris, advogados fazem muito, e você nem sabe que ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe. É um gesto em que o outro começa a se apequenar diante de você, inconsciente. É o gesto de pronação. Incrível, né? Obrigado, meu irmão. Outra coisa importante, você vai e faz o seguinte. Eu conheci um empresário que ele geralmente fazia isso com os bonequeiros. Ele colocava a cadeira dele com o espaldar maior do que a cadeira do outro. O espaldar é a parte de trás da cadeira. A dele era maior. Aí o cara olhava e disse, ele é maior do que eu, ele é mais poderoso. E era mesmo. Outra, ele colocava um sofazinho e a pessoa, ele falava sentado à mesa e a pessoa ali sentadinha num sofá num nível mais baixo que o dele. Quem fala de um nível mais alto da visão se empodera mais. Que coisa. Ah, rapaz, tem tudo isso? Tem. Mas tem mais. Olha, vamos agora passar para o ambiente. Tem muita coisa para falar do eu, que eu poderia fazer aqui 2 dias de conversa, só para você trabalhar o eu. Eu tirei assim o que a gente poderia extrair de melhor para vocês. Tá bom, pessoal? Tá bom? Tá legal? Vocês estão com sono aí, então? Tá bom, né? Meus amigos, olha, o ambiente. Tem aí o que é que eu já falei, isso aqui eu já falei, os aromas, as cores. Eu só queria ressaltar a questão das cores. Cores quentes não são ideais para fazer negociação. Ah, Jaco, mas pode ser também na minha roupa? Pode. A roupa também pode complicar a sua negociação. Uma cor de uma parede pode complicar a sua negociação. Então, isso aí tem que ser levado em conta. Agora, olha que coisa interessante do layout. Se eu for fazer um bom negócio, eu preciso saber onde eu devo me sentar numa negociação, por exemplo, a mesa. Então, se você faz negócio em mesa quadrada ou retangular, você pode estar perdendo negócio. Ah, é. Você tem que fazer negócio em távolas ou mesas redondas. Por quê? Porque toda mesa quadrada ou retangular, o seu interlocutor, ele cria o que nós chamamos de territorialidade. Ele cria uma linha imaginária entre os 4 ângulos e diz, inconscientemente, daqui para cá é meu e daqui para cá é teu, e nós vamos ver quem é que vai ganhar nessa luta. Então, naturalmente, forma-se um campo de batalha. Para se negociar é mais difícil. Então, qual é a solução? Vá para uma távola, vá para uma mesa redonda, porque ela não tem ângulo e ele não pode criar zonas de territorialidade. Ah, mas lá não tem uma mesa redonda, e agora? Agora você faz o seguinte, toda vez que você for fazer alguma coisa e tiver assim, uma mesa quadrada ou retangular, você diagonaliza. Diagonalizar é o seguinte, vamos dizer que aqui é o cara que tem o poder, e eu estou sentado aqui. Então eu tenho que pegar essa cadeira e colocar o máximo possível na diagonal com ele, porque quando ele quiser criar um território aqui, ele não vai conseguir, porque não tem angulação para isso. E aí ele fica frágil. E aí fica mais fácil você poder argumentar e persuadir.
Entenderam? Então, sempre fazer isso. Não faça negócio em mesa que você esteja diametralmente oposto à pessoa com quem você negocia. Então, essa daí é show, dá certo mesmo. Mas já, qual é a melhor posição para um negócio, se a mesa for quadrada? É essa daí, ó. É o que a gente chama de posição angular, com 90 graus. Você fica bem pertinho do outro, sem estar de frente, nem estar de diagonal, você está ao lado dele. Você pode mostrar prospecto, mostrar coisa, folder, o que quer que seja. Então, isso é muito interessante, certo? Muito bem, já estamos chegando no final do nosso momento aqui. E agora a questão do negócio, né? Tá aí, eu falei isso já, vocês já viram, competências, habilidades, tendências, inovação, eu tenho que trabalhar isso no meu negócio. O negócio do segmento de eventos, não é? E, meus amigos, olha, eu aqui queria mostrar assim, parabenizar, não é, pelo que vocês já têm feito e continuam fazendo. Aliás, um dos setores mais vilipendiados, assim, mais execrados no tempo da pandemia, não é? Que ficou numa situação extremamente difícil, eu sei disso, não é? E conseguiu estar agora num outro momento, com uma outra visão. Que coisa boa. Então é isso aí, parabéns para vocês, porque não é qualquer setor que faz um negócio desse. Reunir esse monte de gente, tudo de organizadinho, tudo no seu time, tudo direitinho. Quem é que faz um negócio desse? É muito legal, né? Então, parabéns, né? Parabéns, parece um formigueiro, né? Um monte de formiga sentada, que coisa. Esse daí também, o pessoal se preparando para uma rodada de negócio, que, aliás, vai haver uma rodada aqui também. Que legal. Já está acontecendo, né? Ótimo. Bem, então, pessoal, eu queria dar algumas sugestões para, na questão do negócio, você ter êxito, quando você for tratar de negócio. Existem dois tipos de negociação, o que a gente chama de integrativa e distributiva. Quando a gente estuda negociação, você vai ver isso aí. Isso aí é o beabá mesmo, que a gente chama. O que é uma negociação integrativa? Negociação integrativa é aquela que você cria um valor. Ela é muito melhor. Sabe por quê? Porque ela cria um ambiente harmônico. Ela é baseada em comportamentos abertos, as pessoas compartilham, as pessoas revelam as suas percepções. Então, uma coisa que eu sugiro, que eu tenho feito e que tem dado muito certo, são sindicatos hoje trabalhando as questões empreendedoras, formando redes e centrais de negócio. Eu já formei muita rede de negócio dentro dos sindicatos. E posso lhe dizer, o crescimento foi exponencial. Porque não ficou só no aspecto patronal, não é? Ela enveredou para o aspecto empreendedor. Então, façam isso, porque dentro de uma rede de negócios, com a metodologia que existe, eles conseguem se abrir mais, fazerem negócios juntos e criar esse ambiente harmônico, porque criam o que eles chamam de ambiente de cooperação. Porque não é à toa que qualquer empresa se une com a outra para ter um ambiente de cooperação, porque o ambiente é de competição. Então, existe uma metodologia para isso. Agora, infelizmente, algumas negociações hoje estão como que nós chamamos aí, na área distributiva. A distributiva é aquela que distribui valor. Em vez de agregar, ela faz diminuir. Por quê? Porque não existe confiança, a informação não é passada adequadamente. Se eu passar, é como se fosse uma moeda. A pessoa fica dizendo, não, eu tenho essa informação e vou dizer por quê. Por que eu vou dar o pulo do gato para ele? Então, essa negociação não vai para frente. Então, meus amigos, negociação boa é a integrativa e não a distributiva. Mas aí você pergunta, aí qual é a fórmula para ter uma negociação show? Está aqui a fórmula. Está aí, SN, sucesso na negociação, é igual a T vezes I vezes P. Se você trabalhar isso aí, vai dar tudo certo. Vixe, é mesmo e como é? O que é o T? O T já está na cara, é o tempo. Mas como? É o melhor momento para negociar. Nem todo momento é momento para negociar. Nem todo momento é o tempo para se falar. Tem tempo que é para criar, para rir, para sofrer, até para morrer também, não é? Tudo tem um tempo. E a negociação é assim também. O outro, o I, é a informação. É conhecer o tema, é saber do assunto, é conhecer bem o assunto. E o P é o poder, não é o poder do mando.
não é o autoritário, não, é o poder de tomar decisão, de influenciar. Por isso que aqui entra aquela questão que eu falei, não é? Na comunicação, é o poder de influenciar. Com essa fórmula aí, você consegue fazer uma boa negociação, com certeza. Frases para você sair daqui elocubrando e caraminholando. Frases. Essa daqui do Rockefeller, né? O David Rockefeller dizia assim: sim, a genialidade está na ideia, mas o impacto, este depende da ação. Não adianta falar muito se você não faz. Tem muita iniciativa, zero de acabativa. Não vai para lugar nenhum. Tem que começar e terminar. Tem que fazer. Quer ver outra legal? A fortuna fica ao lado de quem arrisca. Você não pode ver uma pessoa que tem uma empresa que não arrisque. E tem uns que arriscam mais, outros menos, mas todos nós arriscamos. Se tem uma empresa, parabéns para você. Não é fácil, não. Quer ver outra? O fracasso é o primeiro passo a caminho do sucesso. Você não vai chegar lá se não passar pelo fracasso às vezes. Mas levante, sacuda a poeira e dê a volta por cima. E lembre-se, nada nunca foi e jamais será do jeito que já foi um dia. Sempre aquele momento vai ser um momento diferente, não é? Quanta coisa boa, né? Para a gente poder falar. Meus queridos, eu trouxe um vídeo pequeno, rapidinho. Esse vídeo, ele vai falar sobre o destino. Terminou o vídeo, a gente encerra. Meu querido Rosier, eu já estou aqui ávido pela sua fala, não é? E esse vídeo, meus amigos, é o seguinte: você, quando for assisti-lo, ele vai impactar em você, com certeza. Me impactou muito. E, na medida em que ele é passado, saem umas frases, umas palavras. Elas aparecem e desaparecem. Veja qual é aquela que mais mexe com você. E, no final, a gente faz o encerramento. Pode ser? Então, vamos ouvir o vídeo. Eu tenho muitos nomes, muitas faces e muitas circunstâncias, mas muitas pessoas preferem me chamar de destino. Eu sou o destino. Eu escolho a estrada que você vai percorrer. Eu escolho a pessoa que você vai amar. Eu escolho a profissão que você vai seguir e a cidade onde vai morar. Eu escolho cada detalhe da sua vida, inclusive se você será feliz ou não, se você terá ou não saúde e prosperidade. Eu determino a sua classe social, determino todos os adjetivos e todos os nomes pelos quais você é chamado. Eu escolho quanto você ganha por mês e escolho se terá ou não algum conforto. Eu sou o destino. Eu amo as pessoas ocupadas. Elas não têm tempo de fazer escolhas e deixam isso comigo. Adoro os distraídos que vagam entretidos nesse mundo de tanta informação, deixando para mim suas decisões, enquanto se divertem com uma coisa qualquer. Em cada fato importante da sua vida, eu estarei lá e serei o único responsável com a minha mão invisível. Eu escolho como, porquê e quanto tempo vai durar a sua vida. Eu defino quando você vai morrer. Mas há um segredo que poucos sabem sobre mim. Eu só existo até que você comece a fazer as suas escolhas. Uma frase que me tocou foi essa daí, olha, não é? O destino só existe até que você comece a fazer as suas escolhas. Meus queridos, essa tarde incomensurável e inenarrável, nós não esqueceremos, não é? Aqui nós deixamos algo de nós e eu vou levar algo de vocês. E uma coisa que esteja certo: você faz o seu destino. Você toma as suas decisões. Não entregue isso para ninguém. Porque quando colocamos a nossa vida na mão do outro, nos arrependemos. E na medida que o outro toma decisão por nós e não gostamos, nós somos verdadeiramente aqueles que não podem reclamar porque o outro tomou aquela decisão. Portanto, tomem a decisão. Escolham o que vocês querem de vocês, na vida de vocês. Contem comigo, estou sempre por aqui. Já sabem onde eu estou. Me coloco à disposição de todos. Muito obrigado, um abraço grande. Fiquem com Deus.
bem, parabéns ao nosso querido palestrante, Jacques Schaumann, que nos abrilhantou aqui com a sua palestra tão incrível.